Pessoal, quanto tempo eu não entro aqui, né? Ainda mais fazendo live. Acho que tem uns 2 anos que eu não faço uma live aqui nesse Instagram. Pra quem não sabe ainda, eu mudei de Instagram, né? Então esse não é mais o meu Instagram principal. Ele é o meu Instagram secundário, por isso que eu estou bastante ausente aqui. Live, acho que tem uns 2 anos que eu não faço. E normalmente eu estou lá no outro Instagram, tá? Eu vou deixar aqui abaixo caso vocês queiram entrar e me acompanhar lá. Lá eu estou diariamente ali trazendo conteúdo para vocês, conhecimento, né? Mas aqui hoje eu resolvi vir aqui exatamente porque ele está muito abandonado e eu quero testar a audiência, né? Quero ver como que está a audiência desse Instagram aqui. Eu abandonei esse Instagram porque eu recebi shadow ban nele, né? Shadow ban é tipo uma punição que o Instagram passa pra gente quando a gente quebra alguns protocolos aqui do Instagram, né? Quando a gente foge um pouco dos padrões aqui e aí a gente recebe como uma punição, ele para de entregar o nosso conteúdo para as pessoas. Então eu percebi que caiu bastante, né, a audiência, e foi aonde que eu fui procurar saber o porquê que tinha acontecido, descobri que ele estava com esse shadow ban, né? Boa noite, Fátima. E aí eu precisei criar um novo Instagram, por isso que eu não estou mais participando aqui ativamente desse Instagram. Mas hoje eu quis trazer um assunto muito importante, tá? Porque eu acho que é de extrema importância a gente começar a olhar para nossa vida com um olhar mais aprofundado. E o tema que eu trago hoje para essa live é o segredo da terapeuta bem-sucedida. Sim, tem segredo. Então vamos lá. Você é terapeuta e eu quero que você me responda aqui abaixo. Quais padrões ou medos que você sente que se repete na sua vida? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não é o meu caso, tá? Eu sou uma terapeuta, mas eu sinto que eu, eu, é, eu cresço, daqui a pouco tudo volta ao normal. É como se a minha vida estivesse sempre em altos e baixos. Tem hora que a minha agenda tá cheia, tem hora que está vazia. E eu tô sempre repetindo esse padrão, né? Então eu quero que você me coloque aqui quais padrões que você sente que se repete com frequência na sua vida. Talvez seja medo, talvez seja insegurança. Você sente que tem momentos que você tá muito insegura, tem momentos que você sente que existem alguns bloqueios que te impedem de ir além. Por que eu quis trazer esse assunto hoje aqui pra gente? Gente, eu fiz um scriptzinho porque quem me conhece sabe que eu me perco rapidinho, né? Nos meus raciocínios aqui. Se eu não fizer um script, eu começo a falar uma coisa e termino a live falando outro assunto totalmente diferente. Tudo, gente, desde que eu comecei a trabalhar com ancestralidade, isso a partir da mesa multidimensional, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, eu comecei a perceber que tudo a gente traz dos nossos ancestrais. E eu tenho percebido isso nos atendimentos, tá? Porque além do curso, eu também estou atendendo com a mesa ancestral. E eu tenho percebido que, ao contrário do que eu imaginava, que a ancestralidade ela está muito ligada à prosperidade, a relacionamento, saúde, eu comecei a perceber que ela está ligada muito mais do que só isso, tá? Então, eu vou citar aqui um exemplo. Hoje eu atendi uma terapeuta de 9 anos que ela é terapeuta, e eu percebi que ela tinha muita dificuldade de se expressar. 9 anos trabalhando como terapeuta, ela atende num local, num espaço, né, dela, e eu percebi que ela tinha dificuldade de se expressar. As coisas que eu perguntava para ela, ela tinha dificuldade de responder, como se ela tivesse uma trava, um bloqueio. E aí, quando eu abri a mesa, eu percebi que ela trazia as dores das mulheres do sistema familiar dela que precisaram se calar diante, como que eu posso falar? Deixa eu tentar usar uma palavra aqui não muito pesada, mas todas as mulheres do sistema dela, da ancestralidade dela, sofriam maus tratos vindo do marido, tá?
E elas não puderam falar sobre isso, elas não puderam falar da dor do maltrato, também das traições, das brigas, e isso fez com que elas aguentassem calada, tá? E fez com que isso viesse para a vida dela. Então ela era uma terapeuta que já trabalha há 9 anos. Ela era uma pessoa, olha para vocês verem se eu tô ou não de Shadow Ban. Aqui eu tô olhando aqui no meu outro Instagram, não aparece que eu estou em live. Então provavelmente a maioria das pessoas não estão vendo que eu estou em live. E eu estou em live, entendeu? Então, o que eu identifiquei? Que ela trazia a dor das mulheres, tá? Que não puderam falar sobre suas dores, que precisaram se calar diante da injustiça, diante dos maus tratos, diante da traição. E aí, quando ela começou a falar da história dela, da mãe, da avó materna, que são duas pessoas que ela conviveu diretamente, fez todo sentido, tá? Porque tanto a mãe como a avó sofreram as mesmas injustiças de maus tratos vindo do marido, né, do esposo, e de não poder falar sobre isso, de ter que te aguentar, se calar. E isso estava reverberando no campo dela. Você percebia que tudo que eu perguntava para ela, ela tinha muita dificuldade de falar. Era como se a voz estivesse assim bloqueando a garganta dela e ela não conseguia pôr para fora tudo que ela estava sentindo. Só que ela é uma terapeuta. Ela é uma terapeuta e trabalha há 9 anos. E aí eu te pergunto, como uma terapeuta, né, alguém que precisa que a nossa comunicação é muito importante, a maneira como a gente se expressa é muito importante, porque a gente precisa ter um bom diálogo com nossos clientes. Como que uma pessoa assim consegue ter sucesso, consegue prosperar, consegue atrair mais clientes? Então, quando a gente fala de sucesso, de prosperidade, de agenda lotada, para nós terapeutas, a gente precisa olhar para nossa ancestralidade, a gente precisa entender quais as dores dos nossos ancestrais que nós carregamos, tá? É muito importante a gente fazer essa autoanálise. É muito importante a gente identificar em nós quais bloqueios que nós temos. Por isso que eu perguntei para vocês, quais padrões ou medos que você sente que se repete na sua vida? Qual dificuldade você sente que você não consegue vencer? Por exemplo, o caso dessa mulher, eu perguntei para ela, né, se a comunicação era uma dificuldade que ela tinha. Ela falou que sim, que ela tinha muita dificuldade de se expressar. Então isso eu não bloqueio, tá? Então se eu, como uma consulente, eu vou me atender com uma terapeuta e eu percebo que ela não consegue passar todas as informações para mim que eu preciso, automaticamente eu não volto para essa terapeuta. Ela pode ser muito boa, mas eu não vou voltar. Então, a importância da gente conseguir curar, né, essas heranças que a gente traz do nosso clã, da nossa ancestralidade, para que a nossa vida comece a fluir. Então, às vezes você fala assim, olha, eu não consigo prosperar, que é o caso dela, eu não consigo prosperar, os clientes não chegam. E você acha que o problema está na prosperidade, mas na verdade o problema está nas mulheres da sua ancestralidade que precisaram se calar diante das injustiças e não conseguiram se comunicar. E você, por amor, por lealdade ao sistema, não consegue se expressar automaticamente. Isso interfere na sua prosperidade, porque você não consegue se doar por completo num atendimento, entendeu? E isso não é só no caso de você ser uma terapeuta. Eu acredito que a comunicação é algo muito importante na vida de todas nós, em qualquer área que a gente trabalhe, né? Uma outra situação que eu atendi essa semana, uma outra cliente que chegou, também uma excelente profissional, mas você olhava para ela assim, você sentia o peso que ela carregava, e foi algo assim muito incrível. Deixa eu tentar traduzir em palavras o que eu senti quando eu comecei o atendimento com ela. Eu estava diante dela, né, porque os atendimentos eu faço assim por videochamada, mas a sensação que eu tinha é que eu estava diante de 200 mil mulheres na minha frente. Era um peso muito grande, eram muitas pessoas, como se elas estivessem pedindo socorro ali, todas as mulheres pedindo socorro ao mesmo tempo através dela. Então, automaticamente, e eu olhando para essa mulher, eu senti que ela precisava olhar para as mulheres do sistema. Mas, Carla, como você sente isso? Gente, quando a gente começa a trabalhar com uma mesa multidimensional,
O nosso primeiro momento com essa mesa é um processo de 21 dias de cura, tá? É uma jornada de 21 dias que nós vamos fazer para a gente curar a nossa vida. Então, quando eu falo de ancestralidade, de heranças ancestrais, a gente traz sim muitas coisas negativas, mas também muitas coisas positivas. Porque na nossa ancestralidade, aqui eu não estou falando só de pai, de mãe, avós, bisavós, eu estou falando de toda, desde a primeira ancestral, desde a primeira pessoa que faz parte da sua árvore genealógica. Isso aí nós estamos falando de milhares de anos. Então ali teve muitas pessoas que foram curandeiras, benzedeiras, sábias, anciãs, guardiãs de segredos ocultos. Tudo isso a gente consegue também acessar nesse protocolo, também trazer para nós. Porque a gente herda sim muitas coisas negativas, mas a gente também consegue acessar muitas coisas positivas da nossa ancestralidade, a sabedoria que todas essas anciãs carregam, a sabedoria das mulheres. Então isso também é muito positivo e a gente traz também, tá? Então o nosso primeiro momento com a mesa ancestral é esse processo de cura e reconexão. Só quando eu estou realmente que eu consigo olhar para as minhas travas, que eu consigo curar as minhas travas e me reconectar com essa sabedoria, é que eu estou pronta para trazer isso para os meus atendimentos. Porque a terapeuta, ela tem essa obrigação de se curar primeiro, né? Ela precisa olhar para ela. Então essa outra mulher que eu atendi essa semana, que trazia esse peso das mulheres, ela até era ela é uma excelente terapeuta, ela até tem muitos atendimentos, mas ela não consegue cobrar. Ela cobra um valor muito baixo dos atendimentos dela, algo assim, abaixo de R$100, uma coisa assim, bem razoável mesmo, bem baixo para o trabalho que ela oferece, entendeu? E aí, quando nós fomos puxar na mesa, entender a história dela, eu senti, ela confirmou que as mulheres que não eram valorizadas, era como se não recebesse o suficiente, elas não se sentiam merecedoras de ganhar. Então, nesse caso, era tipo assim, eu não posso cobrar porque eu não mereço receber. Então, a energia de não merecimento era muito forte nesse campo, era muito forte. E aí você via que nós estávamos não só falando dela, mas de todas as mulheres também do clã. Todas as mulheres da geração dela não conseguiam receber porque ninguém dava, entendeu? Era como se elas eram invisíveis ao mundo. Então elas se doavam praticamente de graça, praticamente carregando fardos imensos, mas não conseguiam receber por isso. Então, gente, olha quantas histórias, quantas questões que a gente carrega dos nossos ancestrais e nem percebe. Então, às vezes você fala assim, olha, eu tenho dificuldade de cobrar. Ontem mesmo eu conversei com uma outra terapeuta, ela não marcou nenhum atendimento comigo, mas ela falou sobre isso. Ela falou assim, olha, eu estou fazendo curso de terapia, eu quero ser terapeuta, mas eu não consigo cobrar. Eu tenho muita dificuldade de cobrar, porque eu acho que a terapia é uma doação e que eu não devo cobrar por isso. Eu falei assim, mas você está fazendo curso gratuito? Ela falou assim, não, estou investindo bastante. Eu falei assim, então se você está investindo para ter esse conhecimento, você tem que cobrar sim pelos seus atendimentos, entendeu? É uma troca energética, o dinheiro é uma energia. E aí ela falou assim, exatamente, eu não consigo. E eu sei que isso vem sim dos meus ancestrais, porém eu não tenho dinheiro, porque eu estou numa energia de escassez tão grande que eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Então imagina, quando a gente olha para tudo isso, quando a gente olha para essas dores, quando a gente olha para essas histórias que as nossas ancestrais carregam, quando a gente consegue ir mais além com o nosso entendimento e começar a olhar lá a primeira mulher, né, que veio numa época em que as mulheres não tinham voz, numa época em que as mulheres não podiam ser vistas, elas eram praticamente invisíveis. A função da mulher era só servir, era só estar ali servindo o marido, tentando agradar o marido, sendo ali útil, né, mas não podiam servir, não podiam sobressair, não podiam aparecer, eram praticamente invisíveis. E nós trazemos isso hoje. Então, muitas vezes, se você é terapeuta e você se sente invisível diante dos seus clientes,
É como se você já investiu muito em conhecimento, você tem talento, você tem dom, você sabe trabalhar, você consegue sentir a necessidade do seu cliente, né? Só de olhar para essa pessoa, você sente o que realmente essa pessoa precisa, porém você não entende como que a sua agenda não está sempre vazia, como que você não consegue atrair clientes, como que parece que os clientes somem ou vão procurar aquela outra pessoa que talvez não seja tão boa quanto você, entendeu? E aí por quê? Porque você está carregando histórias que não são suas. E como que a gente resolve isso? Essa é a grande mágica. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Existe uma frase muito conhecida que diz assim, que nós nascemos como uma folha em branco. Isso não é real. Nós não nascemos com uma folha em branco, infelizmente. Mas nós podemos apagar essas histórias que a gente já traz. Quando você nasce, você já carrega a história de todos os seus antepassados, de todos os seus ancestrais. Você carrega as dores, os traumas, os bloqueios, a insegurança, os medos. Tudo isso já vem no pacote. Você já nasce com tudo isso. É uma bagagem e você não sabe nem de onde vem essa bagagem. Então, conforme você vai crescendo, essa bagagem que você traz dos medos, dos traumas, da vergonha, da insegurança, da dificuldade de se expressar, elas só vão se validando, entendeu? É aquela criança que tem medo, mas medo de quê? Da onde veio esse medo? É aquela insegurança que você fala assim, mas como que uma criança já nasce insegura? Ela não nasce insegura, ela já nasce com essa bagagem e isso vai se validando ao longo da vida dela. Mas quando a gente chega neste momento de olhar para isso e conseguir ressignificar, conseguir olhar para a nossa história e entender onde estão os nossos bloqueios, entender onde estão as travas, e é por isso que eu volto, vocês que estão chegando aqui agora, responde aqui embaixo para mim. Quais padrões ou medos você sente que se repete na sua vida? Quais padrões, bloqueios, medo você sente que está sempre ali reverberando na sua vida? Olha, Carla, meu sonho era ser terapeuta, mas desde que eu sou terapeuta eu tenho medo de atender e não conseguir ajudar aquela pessoa. Eu tenho medo de, sei lá, fazer uma mesa radiônica, por exemplo, e não ter resultado. O maior segredo das pessoas bem-sucedidas é a segurança, é a confiança em si próprio e no que você faz. Quando eu conheço a ferramenta que eu trabalho, quando eu sei que é uma ferramenta que realmente muda a vida, porque mudou a minha, que realmente transforma, eu tenho confiança. E se eu tenho confiança naquilo que eu faço, eu sei que não importa o que o meu cliente chega, com qual problema o meu cliente chega, eu vou conseguir direcionar para esse trabalho. E aqui não sou eu, tá? A mesa, ela vai mostrando, a mesa vai direcionando a gente para aquilo que precisa ser curado. Como esses dois exemplos que eu dei hoje aqui para você, de duas pessoas que eu atendi. Isso são só 2 exemplos, tá? Eu atendo assim diariamente e quando eu não estou atendendo, eu também estou conversando com pessoas que chegam por curiosidade para tentar entender melhor esse trabalho com a ancestralidade. Então a gente não nasce uma folha em branco, não. A gente nasce carregando uma carga, carregando muitos fardos, carregando histórias, carregando pesos que não são nossos. Mas a nossa obrigação é sim curar, ressignificar, olhar para essas histórias, olhar para essas feridas e trazer um novo sentido. Mas principalmente seguir a nossa vida sem esses pesos. Quando eu consigo me expressar, quando eu consigo trazer todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, com os meus estudos, com os meus cursos e até mesmo com as minhas experiências nos meus atendimentos, aí sim eu vou conseguir ter os resultados que eu busco, tá? E aí, é como eu falei, a mesa multidimensional ancestral, essa ferramenta poderosíssima que eu canalizei, ouvindo a orientação dos mentores, quando eu senti que faltava algo mais pra gente, quando eu senti que a gente precisava de muito mais para curar, porque aquilo que eu trabalhava não era o suficiente,
Quando eu percebi que a maioria dos meus clientes, depois de um tempo, voltava com o mesmo problema, e eu tentava entender por que algo se cura, mas dali 2, 3 meses tudo volta na vida daquela pessoa. E obviamente que algumas pessoas voltavam para continuar o tratamento, já outras não vinham. Por quê? Porque provavelmente elas percebiam que aquela situação retornava e acreditavam que o trabalho não era eficaz. E aí, quando eu comecei a questionar a espiritualidade sobre isso, me veio a questão da ancestralidade, me veio a questão de curar essas questões, esses padrões que nós carregamos, de olhar para eles, de olhar para essas histórias que não foram vistas, para essas mulheres que se calaram, que não tiveram voz, e hoje nós somos a voz delas. Hoje nós podemos olhar para essas mulheres e ressignificar, olhar para as histórias delas e poder liberar elas para que a nossa geração se libere e nossos descendentes também. Não é só nós que estamos nos curando, nós estamos nos curando e curando os que virão depois, certo? Então, quais os benefícios que esse trabalho com a mesa traz? Primeiramente, descobrir quais padrões ancestrais que nós trazemos, que nós carregamos, que o nosso cliente traz. Porque sim, é uma ferramenta que eu posso usar para mim, mas principalmente nos meus atendimentos. Então, quando eu consigo agregar essa ferramenta nos meus atendimentos, quando eu consigo entender qual padrão o meu cliente está preso, eu consigo, então, entrar numa cura mais objetiva, mais direta. Então, primeiramente, descobrir quais padrões os meus clientes estão acessando, descobrir quais padrões eu carrego, receber permissão energética dos meus ancestrais para ir além, para curar essas histórias que nunca foram ouvidas, que nunca foram vistas. Não só, aqui eu citei exemplos de mulheres, mas também de homens que também tiveram muitas questões. Liberar esses bloqueios emocionais, dar voz a quem não teve voz e conseguir me desbloquear para que eu tenha permissão para fazer diferente, para que eu consiga ir além, para que eu consiga honrar essas histórias, liberar tudo isso, trabalhar de maneira multidimensional, acessando linhas de tempo, realidades paralelas e transformando não só a minha realidade, mas a realidade dos meus clientes. Porque quando eu falo de multidimensionalidade, eu estou falando de linhas de tempo que eu posso acessar através da minha consciência, através dessa ferramenta multidimensional e através daquilo que a própria ferramenta me permite acessar, certo? Quando eu falo, eu preciso liberar esses medos, mas espera aí, quando que esses medos começaram? Qual a origem desses medos? Será que esses medos são seus? Será que são medos que você traz dos seus ancestrais? Será que são medos de julgamento? Medo de não conseguir? Medo de falhar? Medo de se decepcionar ou decepcionar alguém? Ok, mas quem que decepcionava? Quem que foi decepcionada? Quem que decepcionou? Da onde veio esse medo? Então vamos olhar para isso com amor, vamos olhar com um olhar de generosidade e aí vamos curar em você aquilo que te prende a essa ancestral. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é a seguinte: me diga qual o seu problema e eu te direi em qual ancestral você está conectada. Quem é a ancestral que hoje está querendo ser vista através de você? Precisa ser curada, precisa ser ressignificada. E a partir daí, harmonizar, trazer a leveza que a vida pode proporcionar. Porque você sim pode ser uma grande terapeuta de muito sucesso quando você conseguir olhar para esses padrões ancestrais, ressignificar essas dores e seguir o seu caminho como uma terapeuta que tem todo o direito de ser, como que eu posso falar, um sucesso, certo? E é isso que eu queria trazer hoje. Liberar esses padrões que não são seus, abrir os caminhos e permitir que a energia flua livremente na sua vida, conseguir trazer essa ferramenta multidimensional poderosíssima nos seus atendimentos. E de hoje, dessa semana, aliás, até sexta-feira, até dia 31, né, que eu acho que é domingo, dia 31, nem sei, estou sem calendário, até o final do mês, essa mesa multidimensional está com promoção. Então, se você é terapeuta, sentiu no seu coração
que você quer trazer essa ferramenta poderosíssima nos seus atendimentos, que você precisa se curar, que você sente que existe algo na sua vida que te bloqueia, é a sua oportunidade de adquirir essa ferramenta poderosíssima, de conseguir aprender a trabalhar com a multidimensionalidade através desse curso que eu estou oferecendo. Você vai receber a mesa, você vai receber as videoaulas, você vai receber todo o acompanhamento e material que você necessita para começar o seu processo de cura e trazer essa ferramenta para os seus atendimentos. Deixa eu ver aqui, dia 31 é domingo, então até domingo esse curso vai estar em promoção para você que sente que a ancestralidade te chama, porque isso é um chamado do coração, é a sua ancestralidade te chamando para curar tudo aquilo que precisa ainda ser curado, para ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado, certo? Então, pessoal, gratidão. Realmente eu vi aqui que a audiência aqui desse Instagram tá bem baixa. Eu vou tentar entender se isso é porque faz muito tempo que a gente não faz live aqui, né? Já tinha uns 2 anos, ou se ainda estou de Shadowban. Mas vocês sabem que é o mais importante que vocês estavam aqui, isso que importa. E caso precisem, caso tenham interesse, me chame no direct, vamos nos conectar através dessa ferramenta, vamos trazer esse trabalho para a nossa vida, que é fundamental neste momento. Gratidão por todos que estiveram aqui e nos vemos muito em breve numa próxima live.